Vamos sortear aqui quem vai responder primeiro a pergunta. Pega aqui, Michele, rapidinho, por favor. Pergunta dos ouvintes. Vamos lá. Quem vai responder primeiro é Jair. Estou vendo aqui já. Jair Almeida. Cadê as perguntas para Jair? São essas aqui. Escolha uma e boa sorte. Pegou, escolheu. Vamos ver o que é que o povo quer saber de Jair. Pergunta de Miguel Domingos. Jair é uma repetição só. Não tem o que falar não, Jair? Que mudança é essa que você tanto fala? O que é que você diz a Miguel? Miguel, é a repetição mesmo, a gente vai repetir de novo o voto em Dilma 13, né? É a reeleição, é a repetição do governo Lula, é realmente uma repetição, Miguel, de um país que está mudando, e aí eu vou mostrar a mudança, por exemplo, aqui para você que é de Afogado da Engazeira, né? Através de tantas ações do governo federal. E aí eu devolvo a pergunta para você e para os ouvintes. Mostre aqui ações do governo de Fernando Henrique, do PSDB, de Aécio Neves. Aí você vai perceber que realmente a mudança começou há 12 anos atrás com Lula e com Dilma, né? A gente tem aí, ó, transporte escolar, certo? Teve algum ondo desses amarelinhos aí que chegou quando Fernando Henrique foi presidente? Não tem, certo? Bolsa Família, né? Se aqui hoje a gente tem 6 mil famílias beneficiadas, na época de Fernando Henrique devia ter umas 500, né? Aí a gente vai para a questão, certo, da saúde, médicos, né, pagos pelo governo federal. Tinha médicos de plantão aqui nos PSFs o dia todo? Não tinha, não é? Aí a gente vai para a questão da modernização da cidade mesmo, asfalto. Afogado da Engazeira tinha tantas obras de asfalto, não é? Antônio está me lembrando aqui o carro do Conselho Tutelar, um sonho de muito tempo. Eu fui conselheiro tutelar e já tinha esse sonho há muito tempo atrás, desde a época que Fernando Henrique foi presidente. Chegou esse carro na época de quem? De Dilma. Chegou essas ações na época do governo Lula. Hoje a gente tem aqui caminhão, retroescavadeira, certo? Tem veículos na saúde que chegaram depois do governo Lula e vai chegando mais com o governo Dilma. Caminhão-pipa chegou agora, retroescavadeira, certo? Então são tantas coisas, Miguel, que aí você vai percebendo que realmente a mudança já começou há 12 anos. E eu faço um desafio aqui para quem ainda não decidiu o seu voto, né? A maioria já decidiu, a maioria vai votar em Dilma com certeza, mas quem não decidiu ainda, faça uma avaliação, né? Veja como era o governo, né? No tempo do governo Fernando Henrique, como era que eram tratados os flagelados da seca aqui de nossa região, veja como é a realidade hoje. Se era melhor, certo, do governo Fernando Henrique, vote no candidato, certo, do atraso. Se é melhor agora, vote na candidata do avanço e continue mudando com Dilma, presidente 13. Vou lembrar aqui também a questão das creches, foi muito falado nos debates, e certo, questionaram que Dilma não fez 6 mil creches, ela fez 2 mil e poucas, aqui a gente já tem uma construída e está construindo mais 4 mil, temos a do Sobreira que vai ser entregue em breve. Quantas creches foram construídas aqui no governo de Fernando Henrique, do PSDB de Aécio Neves? Igor, sorteio aqui a sua pergunta. Boa sorte para você. Vamos lá, o que é que o povo quer saber de Igor? Aqui, Gal pergunta para Igor. O PT maqueia todos os índices do Brasil. O único que ele não maqueia é do Bolsa Família. Se vangloriam de contribuir para 50 milhões de pessoas. Por que esse índice não é neste governo do PT subdividido para aumentar os índices de educação e saúde que hoje são péssimos? Está perguntando Gal para Igor. Bem, Nil, eu concordo com a opinião externada aí por Gal. Acho que o PT tem mania tem o hábito, né, de esconder dados. A gente viu uma reportagem que saiu ontem, se não me falha a memória, na Folha de São Paulo, dizendo que alguns dados negativos do governo do PT, o PT disse que só vai divulgar alguns índices depois da eleição. Então, o PT, de fato, tem esse hábito de esconder os dados, de querer enganar a população, passando a falsa impressão de que está tudo bem, enquanto na verdade não está. Me preocupo quando Jair fala em repetição, porque quando a gente pensa em repetir o PT, a gente fala em repetição de mensalão, a gente fala em repetição de petrolão, a gente fala em repetição de preços altos, a gente fala em repetição de falsas promessas, como a Dilma prometeu construir 6 mil creches, de fato não prometeu. A gente fala em repetição de obras paralisadas, como a obra da Transnordestina, como a obra da transposição do Rio São Francisco. A gente fala em repetição de Sarney, de Collor, de José Genuíno, desse povo todo aí
que suga os cofres públicos e apoia o PT. E dizer o seguinte, que no tempo de Fernando Henrique, Jair, teve muita obra em Afogados da Engazeira. É porque você desconhece. Você desconhece, por exemplo, que você, quando fazia parte da Frente Popular e o PT, elegeram Totonho, que era do PSDB. Então o PT daqui já votou no PSDB, eu acredito que por reconhecer que o PSDB tem qualidade. A gente tem, por exemplo, na zona rural, que na época era o Pronaf, na época de Fernando Henrique, foram construídas 323 cisternas de poços de placas, 33 poços Amazonas. A gente teve eletrificação de mais de 90 propriedades rurais. A gente teve, Jair, para você que tem memória curta, a construção da ponte José Hortêncio Bezerra, lá do bairro São Francisco. A obra que mudou a história do bairro São Francisco foi construída na gestão da ex-prefeita Gisa Simões, que governou junto com o Fernando Henrique, junto com o Jabas, e construiu aquela ponte que até hoje é a maior obra do bairro São Francisco. A gente tem a reforma e ampliação do centro desportivo com a construção de arquibancadas, de vestiários, de cobertura, de iluminação. A gente tem construção de 3 escolas, da escola Letícia de Campos Góes, no bairro Borges, a escola Professor Geraldo Cipriano, no bairro São Francisco, e a escola São Sebastião. Foram feitas na época da ex-prefeita Gisa Simões com o governo de Fernando Henrique. A gente teve instalação de 5 postos de saúde, aqui no bairro Pedro Pereira, na Isid Leite, no São Sebastião, no Bode de Sambreira. O PSF é de autoria do PSDB, e quem construiu foi a ex-prefeita Gisa Simões. Na época de Fernando Henrique, a gente tinha 800 crianças e jovens que eram atendidas pelo PET, da zona urbana e da zona rural. A gente tinha Bolsa Escola, a gente tinha Vale Gás. Então não vem aqui mentir, dizer nos microfones da rádio que o PSDB não tem ações, que ele tem, e são muitas. E faça como a irmã de Lula. A irmã de Lula declarou ontem que vota em Aécio, porque disse que Dilma não deu continuidade a tudo que Lula vinha fazendo. Então ela declarou ontem para o povo brasileiro ter consciência e no dia 26 de outubro votar em Aécio Neves. Bom, eu vou ter que sortear a última pergunta e nela vocês fazem as considerações finais. Pega aqui, André, um papel desse aqui rapidinho, porque é 1 minuto e meio, viu, para cada um, porque senão a gente corta o guia aqui. Jair vai responder primeiro, escolha aí, Jair, e você vai ter 1 minuto e meio para falar. Vamos lá, rapidinho. Aqui é o Jorge Filho, está dizendo que governo é esse que camufla desvio de dinheiro, diz que não sabe de nada, que muda os números sobre desemprego. Também diz que, afirmando que com R$70 as famílias já saem da zona de miséria, quando deveria ser 77. O que ele tem a dizer sobre as demissões nas indústrias, inflação e promessas que a candidata fez há 4 anos e não cumpriu, como conclusão da transposição, creches e outras questões que ele cita aqui, a questão dos médicos de Cuba. Jair, 1 minuto e meio. Muito bem. Primeiro eu quero dizer que quando votei eu não estava nem aqui, mas o PT apoiou a eleição de Totonho estava no PSDB e naquela eleição Totonho votou em Lula, mesmo no PSDB. Então já estava dizendo que o PSDB daqui tinha consciência, né, como tem hoje através de Ivanildo Valeriano, seu presidente, certo? Que o melhor para Afogados da Engazeira é a continuidade do governo Lula. Assim, citar 33 poços, né? Citar o 323 cisternas, eu acho que é muito pouco para um governo de 8 anos. Por isso que a gente diz que não tem nada, porque parece insignificante diante de um projeto de 1 milhão de cisternas que o governo Lula já ultrapassou, o governo Dilma já ultrapassou no semiárido, só aqui em Pernambuco 116 mil. Então realmente é muito pouco, é quase nada mesmo, certo, Igor? E em relação à questão de índices da saúde e educação, a amiga que falou aí do Bolsa Família, parece que ela não sabe que uma das recomendações do Bolsa Família é que as famílias mantenham seus filhos com cartão de vacina em dia e na escola. Então esse filho do Bolsa Família vai ser um que vai ser mais bem educado, vai ter uma formação melhor e mais saúde. Então o Bolsa Família cumpre sim o seu papel de melhorar a saúde e melhorar a educação. Em relação às creches, eu já disse aí, certo? Aqui a Afogados é prova disso. Tem uma creche pronta, tem outra serve para terminar. Então, não tenho dúvida que prometeu e vai cumprir. Agora, quem nunca fez foi, certo, Fernando Henrique. Obrigado, Jair. Igor, a pergunta de Edneide Maria Sobrinho já sorteou, dizendo que Igor é um caso à esquerda, nenhum afogadense quase acredita no que ele vai dizer, o que fala. Está dizendo que Igor
ficou com medo de ser cassado, procurou as garras e os braços do prefeito para continuar no poder, e dizendo que o povo deu resposta com a Aline Mariano, com a votação que deu a Aline, e dizendo que a mudança é Dilma, parabenizando Jair. 1 minuto e meio, Igor. Eu queria finalizar aqui e dizer que não fiquei com medo de ser cassado não, até porque sabia que na justiça a gente tem o direito à defesa e graças a Deus a gente apresentou nossa defesa, conseguimos ser absolvidos porque assim entendeu a justiça, e a justiça a gente não tem que questionar. E queria deixar aqui uma mensagem final para os eleitores do 45, dizer que as pesquisas, foi divulgado essa semana na Folha de São Paulo que o PT destinou nos últimos 4 anos 12 milhões de reais para o Ibope e para o Datafolha. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as pesquisas. Dizer que nós temos um candidato que está disposto a unir o país. A esperança há de vencer o medo. Nós estamos tendo uma campanha em que o terrorismo eleitoral que vem sendo praticado pelo PT, infelizmente, tem tentado desconstruir o povo, a cabeça do povo. Mas o sentimento de mudança vai prevalecer e esse será o presidente Obrigado, no próximo Igor. domingo. Guia eleitoral.